Olá, pessoal. É um prazer tê-los conosco para que nós possamos juntos estudar um tema crucial para concursos públicos dirigidos às carreiras jurídicas, que é o tema atinente a poder judiciário. Antes de nós começarmos o curso de modo efetivo, quero fixar com os senhores um roteiro de aula, até para que nós possamos potencializar os nossos esforços, maximizar os nossos resultados. Eu pretendo investigar poder judiciário com base em 3 pontos controvertidos. Primeiro seria a estrutura, ou aspecto orgânico, que é eminentemente estático, como esse poder é, como essa máquina se desenha. Depois, o funcionamento, o aspecto funcional, que é evidentemente dinâmico, como esse poder está, como essa máquina que antes foi desenhada se coloca em movimento. E depois, garantias dos membros do Poder Judiciário, o aspecto protetivo, quais são as proteções que a Constituição confere a juízes, desembargadores e ministros no regular desempenho das suas funções. Do começo até o final, comprometo-me a estudar com os senhores Poder Judiciário assim: estrutura, o aspecto orgânico; funcionamento, o aspecto funcional; garantias dos membros do Poder Judiciário, o aspecto protetivo. Começo então com a estrutura do Poder Judiciário Nacional Brasileiro. Reparem que eu afirmei Poder Judiciário Nacional Brasileiro. Quando se começa a abordar a estrutura que esse poder possui, eu devo começar a colocar que esse poder possui uma característica única, que lhe dá identidade e permite a distinção que deve ser feita entre ele e os demais poderes da República, o Executivo e o Legislativo. Que característica é essa? Chama-se caráter nacional. Esse poder é um poder nacional, é um poder brasileiro, é um poder uno, é um poder indivisível. Essa característica é inextensível ao Executivo e ao Legislativo. Para que fique mais claro, eu posso falar em poder legislativo federal, estadual, distrital e municipal. Eu posso também falar em poder executivo federal, estadual, distrital e municipal. Mas eu não posso falar em poder judiciário federal, poder judiciário estadual, muito menos em poder judiciário distrital. Poder judiciário é um só. Poder judiciário, conforme eu havia consignado, é uno, é indivisível, é brasileiro, é nacional. Eu posso qualificar as justiças que o compõem como federal, estadual, inclusive distrital. Vamos depois observar isso. Mas esse poder é insuscetível de ser qualificado assim. Esse poder é nacional, esse poder é brasileiro, esse poder é indivisível, esse poder, como dito, é uno. E há um fato que revela claramente essa característica. Que fato é esse? É cabível recurso contra acordos provenientes de tribunais vinculados à estrutura administrativa de Estado para tribunais vinculados à estrutura administrativa da União. Aliás, abro aqui um parênteses. Falar em estrutura administrativa do Poder Judiciário não está equivocado, muito pelo contrário. Eu aqui estou atento à Constituição no artigo 37 caput, que fala administração pura de qualquer dos poderes, executivo, legislativo e também judiciário. Repito, cabe recurso contra acórdão proveniente de tribunal vinculado à estrutura administrativa de Estado para tribunal vinculado à estrutura administrativa da União. Isso revela que esse poder é todo interconectado, que admite, então, interposições recursais como essas. Dou-lhes o seguinte exemplo. Digamos que haja um recurso procedente do TJ do Estado X. Se a matéria for condicional, cabe recurso extraordinário para o STF. Se a matéria for legal federal, cabe recurso especial para o STJ. Ocorre que o TJ se vincula à estrutura administrativa do Estado X, ao passo que o STF e o STJ se vinculam à estrutura administrativa da União. Esse poder, então, não pode ser qualificado como federal, estadual, muito menos distrital. Esse poder é uno, esse poder é indivisível, é brasileiro, é nacional. As justiças, sim, são classificáveis, são suscetíveis de adjetivações. O Poder Judiciário não o seria. Se isso fosse extensível ao Poder Legislativo, eu tinha que admitir que, caso uma Câmara decidisse alguma coisa, coubesse recurso à Assembleia do Estado, que era absurdo. Ou caso ela assim o fizesse, coubesse recurso ao Congresso Nacional, que seria um contrassenso. Se isso fosse admissível em relação ao Poder Executivo, eu tinha que aceitar que se um prefeito municipal decidisse alguma coisa, coubesse recurso ao governo do Estado, um absurdo. Ou se ele assim o fizesse, coubesse recurso ao Presidente da República, um contrassenso. Mas em relação ao Poder Judiciário, isso é algo natural, que integra a sua própria concepção. Então, tudo que falarem sobre esse poder, comecem a consignar isso. Esse poder é nacional. Poder Judiciário nacional. Poder Judiciário brasileiro. Portanto, uno, indivisível. Assim sendo, a classificação que agora quero falar não recai sobre o Poder Judiciário. Ele é, por assim dizer, inclassificável. Mas tem a ver com as justiças que o compõem. Eu vou classificar as suas justiças conforme 2 critérios. Quando falo então dessa organização judiciária, devo começar a falar que nosso Poder Judiciário possui 6 justiças, 2 tribunais de superposição e um órgão judiciário não jurisdicional.
Em seguida, quero passar em revista ao órgão judiciário não jurisdicional. Quero também passar em revista aos tribunais de superposição, inclusive explicando o porquê dessa expressão de origem germânica. Mas de início é importante fixar quais e quantas justiças nós temos, como se classificam essas justiças e quais são as justiças e seus respectivos órgãos, com a fundamentação em nosso texto constitucional. É bom então lembrar que as justiças se classificam conforme dois critérios. Mais uma vez, repito, não a classificação do Poder Judiciário, a classificação das justiças que integram esse poder. Levando-se em conta essa premissa, eu admitiria então duas possíveis classificações. Uma que leva em consideração a natureza do órgão, outra que leva em consideração a natureza da função. Portanto, existe a classificação orgânica e existe a classificação funcional. Já observamos uma, iremos agora observar a outra. Levando-se em conta a natureza do órgão, classificação orgânica, nasce a distinção que nós já ventilamos: justiça federal, justiça estadual ou até a distrital. Levando-se em conta a natureza da função, nasce outra classificação, que não vislumbramos ainda: justiça comum e justiça especializada. Partamos então em direção a elas. Primeira classificação, natureza do órgão, ou classificação orgânica. Nasce aqui a divisão entre justiça federal e justiça estadual. Parece claro qual é o critério. Se a justiça se vincula à administração pública da União, ela é federal. Se, ao contrário, se vincula à administração pública do Estado, ela é estadual. Se distrital, se vincula à administração pública do próprio DF. O que nós não falamos ainda é a outra classificação, que leva em consideração a natureza da função, ou a classificação funcional. Nasce aqui a dicotomia entre justiça comum e justiça especializada. Evidentemente, aqui a pergunta não é se a justiça se vincula à administração pública da União ou se vincula à administração pública do Estado ou DF, mas se a competência reservada pela Constituição à temática especializada ou se, ao contrário, a competência é remanescente, residual. Assim sendo, justiça especializada tem competência reservada sobre 3 temas específicos: matéria militar, matéria trabalhista ou matéria eleitoral, da especialização funcional que a Constituição lhe confere. Se, ao contrário, não houver reserva, não houver especialização, ela é comum. Competência, portanto, remanescente, residual, que pode ser tanto federal como estadual ou distrital. Portanto, a classificação, mais uma vez, digo-lhes, não tem a ver com o Poder Judiciário, tem a ver com as justiças que fazem parte desse poder. Ora a classificação orgânica, ora a classificação funcional. Iremos agora começar a abordar as justiças, mas desde esse momento quero fixar com os senhores duas premissas. Primeira premissa importante: do ponto de vista quantitativo, predominam hoje no Brasil justiças que são federais e especializadas. Na verdade, comprovo isso colocando o seguinte: das 6 justiças que nós agora iremos observar, levando em consideração a natureza do órgão, 4 são federais, 2 são estaduais. A federal comum, a trabalhista, a eleitoral e a militar federal, contrapondo-se a estadual comum e no caso, a estadual militar. Agora, se for levado em consideração a natureza da função, 2 são comuns e 4 são especializadas. 2 comuns, a comum federal e a comum estadual, e 4 especializadas: a trabalhista, eleitoral e as 2 militares, a federal e a estadual. Então, repito aquilo que eu disse: levando-se em conta um critério meramente quantitativo, predominam hoje no país justiças que são federais, reparem, 4 em 6, e especializadas, 4 em 6, contrapondo-se a um perfil que não é o nosso, sob o ponto de vista meramente quantitativo, justiças estaduais e comuns. Então, é bom lembrar isso de plano. Predominam hoje justiças que são federais e que são especializadas, porque nós temos 6 justiças, das quais 4 federais, das quais 4 especializadas. Uma outra premissa é o seguinte: a partir de agora, os senhores perceberão que eu trarei 6 slides com 6 justiças, levando em consideração justamente esses critérios que eu agora mencionei. Em 3 passagens, eu vou aludir a algo em cor vermelha. Fica então claro o seguinte código: o que eu aludi em cor preta já havia na Constituição antes de 2004, e a reforma do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça não teria alterado. O que eu aludi em 3 situações em cor vermelha são modificações criadas pela emenda que reformou o Poder Judiciário e as funções essenciais à Justiça, 45 de 2004. Os senhores perceberão que, em relação a essa estrutura, foram feitas 3 mudanças interessantes. Já me antecipo: houve a extinção dos tribunais de alçada, houve a instituição dos juízos militares e houve a instituição do CNJ, mas serão aludidas em cor vermelha. Então, fica agora fixado conosco esse código: o que for citado em cor preta havia antes de 2004, continua havendo depois de 2004.
que for citado em cor vermelha não havia até o ano 2004. Em 2004, com a emenda de reforma do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça, 45, foi então criado em nossa Constituição. Primeira justiça que o texto alude seria a Justiça Federal Comum. Repare, em nossa Constituição, os artigos 106 a 110. Ela é composta basicamente por duas instâncias. Primeira instância, juízos federais. Segunda instância, tribunais regionais federais. Dois outros cuidados que são importantes aqui. A Constituição várias vezes fala juízes federais. Eu aqui aludo a juízos federais. Porque em rigor técnico não há um órgão chamado juiz, há um órgão chamado juízo. Se eu aqui abordo um poder, se a minha análise é orgânica, eu tenho que falar em juízo, não em juiz. Então, em várias passagens, o texto comete esse equívoco. São juízos federais e não juízes federais. E outra consideração interessante, reparem que eu falei que há duas instâncias. Não confundir instância com grau. Se bem que no Brasil, várias vezes, há essa confusão. Instância é uma coisa e grau é outra. Pelo seguinte, instância é um termo ligado a órgão judicial. Ora, se instância é um termo ligado a órgão judicial, instância é um termo estático. Então, há órgão de primeira instância, juízo. Há órgão de segunda instância, tribunal. Ao passo que grau não é ligado a órgão judicial. Grau é ligado à atividade judicial. Então, existe atividade judicial em primeiro grau, causa. Atividade judicial em segundo grau, recurso. Então, grau não é um termo estático. Grau é um termo dinâmico. Tem a ver com atuar, não com o órgão em si criado. Na verdade, essa distinção pouco se fala no Brasil, porque quase sempre no nosso direito há uma correspondência entre instância e grau. Órgão de primeira instância, juízo, atua em primeiro grau, causa. Órgão de segunda instância, tribunal, atua em segundo grau, recurso. Quase sempre, então, há uma correspondência que enfraquece um pouco essa distinção. Mas no direito alemão ela é vista, e aqui pode ser vista, porque nem sempre a correspondência existe. Perceberão, senhores, que é possível encontrarmos órgãos de primeiro grau, quer dizer, órgãos de primeira instância, em atuação de segundo grau, ou é possível encontrarmos órgãos de segunda instância em atuação de primeiro grau, quando a regra se quebra e nascem algumas exceções. E é sempre bom citarmos exemplo de tudo. Por exemplo, órgão de segunda instância em atuação de primeiro grau, competência originária, dada a algum tribunal. É um tribunal, é órgão de segunda instância em atuação de primeiro grau, porque conhece de uma causa, não de recurso. Então, é atuação em primeiro grau. Se o TJ julga um prefeito municipal por crime de responsabilidade, é o TJ. É a segunda instância, em atuação de primeiro grau. Como pode ser que haja o contrário, órgão de primeira instância em atuação de segundo grau. Por exemplo, turma recursal, de juizado especial, civil ou criminal. Atua em segundo grau porque julga apelações contra infrações penais com que não potencial ofensivo ou causas cíveis com menor complexidade, mas o órgão é de primeira instância, tanto é que a lei que regula o tema, a 9099/95, prevê que é composta por 3 juízes togados. Portanto, é a primeira instância, composição por juiz, mas atua em segundo grau. Portanto, aqui eu disse que a justiça possui 2 instâncias e, via de regra, atua em 2 graus. Mas é importante, então, separarmos esse conceito. Se eu me reporto ao órgão, que é a nossa análise, eu falo de instância. Se eu me reporto à atuação, eu falo, então, de grau. E repito mais uma vez, nem sempre a correspondência existe. E pode ser que eu encontre uma atuação de segundo grau na primeira instância, é o caso da turma recursal, ou atuação primeiro grau em segunda instância, é o caso da competência originária dada no tribunal, especialmente o TJ, que é uma questão mais ligada à justiça do Estado. Repare que aqui, então, a primeira instância é composta por juízos federais e a segunda instância é composta por tribunais regionais federais, que, via de regra, atuam em segundo grau, mas caso tenha competência originária, atua, então, em primeiro grau. Em seguida, a Justiça Estadual Comum, fechando esse ramo comum, que tem então 2 subramos, o federal e o estadual. Repare que nossa Constituição prevê essa matéria no artigo 125, caput e parágrafo 1º. Repare que também aqui houve menção em alguma coisa em cor vermelha. Em primeira instância, juízos de direito. É assim que a Constituição se reporta a esses órgãos. Em segunda instância, tribunais de justiça, os TJs. Repare que aqui a primeira modificação criada pela emenda 45 surge. Foram extintos os tribunais de alçada, onde ainda existiam. O que eram tribunais de alçada? Eram tribunais criados em âmbito estadual, com competência específica sobre algumas matérias, para, de certo modo, desafogar o Poder Judiciário do Estado através do seu TJ. Então, por exemplo, em matéria criminal, era muito comum julgamento de crimes contra o patrimônio, roubo e furto. Em matéria civil, era muito comum ações de locação, por exemplo, despejo. Até 2004, em alguns estados, eles não existiam mais. Exemplo, Rio de Janeiro. Em outros estados, eles ainda existiam.
Com a emenda, onde ainda existiam esses tribunais, eles foram extintos. Pela emenda 45, no seu artigo 9º, que extinguiu os tribunais de alçada e promoveu automaticamente seus juízes, alçada, desembargadores do seu TJ. Então, a primeira modificação interessante se deu em relação ao justiça do Estado comum. Repara, a tendência quantitativa é predomínio de justiças federais e especializadas. E a primeira modificação recaiu sobre o contrário, justiça estadual e comum. Extinção, onde ainda existiam dos tribunais de alçada e promoção dos juízes a desembargadores do seu Tribunal de Justiça. Portanto, a tendência foi muito clara, unificação da justiça estadual comum em torno de um órgão chamado Tribunal de Justiça. Primeira modificação foi essa, extinção dos alçadas dos estados onde ainda subsistiam, com base no artigo 9º da emenda 45 de 2004. Até aqui abordamos justiça comum, que tem dois ramos, um federal, outro estadual. A partir de agora, justiça especializada, que possui 4 ramos. O primeiro é justiça do trabalho, e nasce aqui uma composição criada por 3 instâncias agora. E nossa Constituição, nos artigos 111 a 116. Primeira instância, juízos do trabalho. É bom lembrar que as juntas de conciliação e julgamento haviam sido extintas no Brasil antes de 2004. Já existiam várias do trabalho. Então nós já tínhamos juízos do trabalho. Em segunda instância, tribunais regionais do trabalho. Via de regra com sede em capital do Estado. Aliás, falo via de regra com sede em capital do Estado porque existe uma exceção, Campinas, que é sede de TRT e não é capital do Estado. Mas via de regra com sede em capital do Estado. Em última instância, o TST, que fecha a justiça trabalhista brasileira. Portanto, repare, aqui nasce uma estrutura composta por 3 instâncias e não por 2 instâncias. Há o juízo local, ao tribunal regional e ao tribunal de âmbito nacional. Portanto, o Tribunal Superior que compõe também justiça trabalhista de acordo com a nossa Constituição no artigo 111 a 116. Similar a essa estrutura, porém não igual, a justiça eleitoral, prevista por nossa Constituição no artigo 118 a 121. E aqui peço atenção para a primeira instância, porque é uma composição criada por juízos eleitorais e por juntas eleitorais. Então repare, há um órgão monocrático, que é o juízo eleitoral, desempenhado pelo juiz eleitoral, e há um órgão colegiado, que é a junta eleitoral, composta pelo juiz eleitoral e por cidadãos daquela circunscrição eleitoral. A tendência, me parece, atualmente, de extinção das juntas eleitorais. Há vários aspectos tramitando hoje no Congresso para extinguir essas juntas eleitorais, mas ainda elas subsistem. É bom lembrar que as juntas foram muito esvaziadas, porque as juntas sempre tiveram atuação em processo eleitoral na sua fase final. Aliás, abro aqui um outro parêntese. Processo eleitoral é composto basicamente por 4 fases: alistamento, votação, apuração e diplomação. Primeiro, o eleitor se alista. Alistado, o eleitor vota. Votando, se apura o voto que ele atribuiu a um candidato, partido político ou coligação partidária. E se aquele que ele votou foi eleito, se diploma quem vier a ser eleito, como também o seu suplente. Repare que as juntas eleitorais não atuam preponderantemente na fase inaugural desse processo. Não tem atuação relevante no alistamento nem na votação. Mas sempre tiveram atuação destacada nas fases finais, na apuração e na diplomação. Ainda tem uma relevância, por isso subsistem, na diplomação. Porque pelo Código Eleitoral, diplomado é o candidato por órgão colegiado. Então, se for eleição nacional, é o TSE. Se for eleição regional, é o TRE do Estado. E se for eleição local, prefeito ou vereador é a junta da sua circunscrição eleitoral. Então, subsiste a junta ainda basicamente para isso, diplomação de candidatos eleitos em pleitos locais. Agora, ela perdeu muita importância que tinha, porque quando havia o voto manual, caso houvesse dúvida do voto conferido a um candidato, partido político ou coligação partidária, cabia recurso até oral para a junta, que decidiria sobre essa apuração. Quando o Brasil cria a votação eletrônica e a apuração eletrônica, se esvazia muito essa possibilidade. Claro, existe ainda, caso haja uso contingencial de célula manual, mas convenhamos, é algo cada vez mais raro. Portanto, para as juntas, a tendência é de extinção. Elas existem hoje basicamente para diplomar candidato eleito em eleição local, prefeito ou vereador. E no caso de uma eleição com uso contingencial de cédula, para julgar recurso na apuração dada por um voto a um candidato, partido político ou coligação partidária. Por isso a tendência futura é de extinção. Mas ainda subsistem. Eventual prova objetiva deve ser marcadas, como órgãos que compõem essa justiça, em primeira instância. Então, há um órgão monocrático, que é o juízo, há outro órgão colegiado, que seria a junta eleitoral. Daqui para frente, é muito similar à estrutura à justiça anterior. Há um tribunal regional eleitoral, esse sempre com sede em capital de estado, é um tribunal superior eleitoral também com sede em Brasília. Depois nós temos a justiça militar federal. E aqui voltamos a ter estrutura composta por 2 instâncias.
Em primeira instância, a chamada Auditoria Militar, ou como fala a Constituição, Conselho de Justiça Militar Federal, que é um órgão colegiado, composto por um juiz togado, que na verdade é um civil concursado, e por oficiais militares das três armas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E, em seguida, última instância, é o STM, Superior Tribunal Militar, à luz de nossa Constituição, no artigo 122 a 124. Uma curiosidade aqui, muito se estuda em nossa Constituição resquícios da antiga Constituição. Embora, na verdade, tenha havido uma descontinuidade, essa Constituição manteve ainda algumas nomenclaturas, alguns termos, algumas tradições da antiga ordem constitucional. Aqui nós temos um bom exemplo disso. Repare, não há Superior Tribunal do Trabalho, há Tribunal Superior do Trabalho. Não há tribunal, não há também Superior Tribunal Eleitoral, há Tribunal Superior Eleitoral, mas há Superior Tribunal Militar, porque se manteve a nomenclatura antiga, não se criou nova nomenclatura. Deveria ser TSM e não STM. Isso aqui é um resquício que ficou da outra Constituição. Embora o tribunal venha a ser hoje diferente, composição distinta, competência completamente diversa, manteve-se a nomenclatura passada, o que leva o leigo a confundir STF, STJ e STM. Repara, nós temos TST, nós temos TSE, nós não temos TSM, nós temos STM, resquício da outra Constituição. O órgão, evidentemente, é colegiado, julgando crimes praticados por militares, nas condições do Código Penal Militar, no artigo 9º. Aqui está a Justiça Militar Federal. E fechando essa estrutura, Justiça Militar Estadual, a mais modificada pela emenda da reforma do Judiciário e das funções essenciais da Justiça. Em nossa Constituição, previsão no artigo 125, parágrafos 3º a 5º. Reparem que, em primeira instância, houve outra novidade criada pela emenda. Foram mantidas as auditorias, que também são órgãos colegiados, foram mantidos, então, os conselhos, agora estaduais, compostos também por um juiz togado e por auditores militares que pertencem às forças do Estado, à Polícia Militar e aos bombeiros militares, mas agora se cria um juízo militar, que é um órgão monocrático, exercido pelo juiz de direito, que vai ter jurisdição militar aqui. Ao se criar esse juízo militar e a se permitir, então, que ele julgue algumas matérias monocraticamente, a nossa Constituição quebrou dois dogmas do direito militar. O direito militar sempre teve dois dogmas, que se mantêm para o ramo federal, que eu vou dizer agora não se aplica a esse ramo. Agora, foram quebrados em relação ao ramo estadual. O primeiro dogma que sempre foi citado: todo e qualquer julgamento militar tem que ser colegiado. Mesmo em tema criminal, o julgamento deve ser colegiado. Na seara federal, ele é colegiado ainda, mas na seara estadual, nem sempre ele o será. E aqui é importante, então, separarmos três situações. Situação 1, situação 2, situação 3. Situação 1. Digamos que haja crime militar, praticado por militar contra a vítima militar, não sendo um crime doloso contra a vida. Então, situação 1, o crime é militar, o autor é militar, a vítima é militar, não é um crime doloso contra a vida. Exemplo, motim, previsto pelo Código Penal Militar, e a circunstância é própria do seu próprio Código no artigo 9º. Então, seria essa circunstância a hipótese 1. A hipótese 2 é uma hipótese similar à hipótese 1, mudando somente a vítima. Então, o crime é militar, o autor é militar e a vítima é civil, não sendo um crime doloso contra a vida. Por exemplo, lesão corporal grave. Pode ser um crime praticado por militar contra a vítima civil. E por ser perpetrado na circunstância prevista pelo Código Penal Militar, no artigo 9º, pode ser tido como crime militar. E não é crime doloso contra a vida, é crime contra incolumidade física. Seria justamente a hipótese 2. E a hipótese 3 é crime doloso contra a vida praticado por militar. Pouco importa se a vítima é militar ou civil. Então seria crime doloso contra a vida praticado por algum militar contra a vítima militar ou civil. Exemplo, homicídio. Verificarão que nas hipóteses extremas, na primeira e na última, não há qualquer modificação. Na hipótese intermediária, a modificação se dá. E por que falo acerca disso? Hipótese número 1. Eu tenho crime militar praticado por autor militar contra a vítima militar, não sendo crime doloso contra a vida. O exemplo que eu dei foi motim. Continua sendo como sempre foi. Será a auditoria a julgar a questão. Será o conselho a julgar essa questão. Então, aqui nós temos, na verdade, um juiz togado e seus auditores militares. Sempre foi assim, continua sendo assim. A hipótese 2 é a grande novidade. Eu tenho crime militar praticado por militar contra a vítima civil, não sendo um crime doloso contra a vida. Agora quem julga é o juiz militar, é o juiz togado, monocraticamente. Quebra-se então esse dogma. Julgamento criminal que não é colegiado, mas sim monocrático. Qual é a pretensão da emenda que reformou o judiciário? Evitar corporativismo. Se bem que nunca se provou isso aqui. Se a vítima for civil, o julgador será tão civil quanto ela. Será o juiz togado, sem que o militar participe desse julgamento, quando a vítima for civil, não sendo crime doloso contra a vida. Exemplo que eu dei foi lesão corporal grave. E a terceira hipótese é o crime doloso contra a vida,
praticado por órgão militar. Continua sendo, como sempre foi, é o tribunal do júri. Até porque a sua competência é competência constitucional. Então o júri vai julgar o autor mesmo militar quando a vítima é militar ou civil. Então repare, na hipótese 2 quebra-se esse dogma e nasce julgamento criminal que não é colegiado, mas sim monocrático. É uma exceção que a emenda cria. E ao criar essa exceção, na verdade, cria uma outra situação de ruptura de um dogma do direito militar, que seria a seguinte: qualquer matéria militar é sempre criminal. Repara que até agora eu mencionei crime, delito, crime militar próprio, impróprio, mas sempre crime. Na seara federal, na verdade, era esse campo aqui, continuo a dizer isso. O julgamento é colegiado e sempre em matéria criminal. Agora, na seara estadual, não posso mais afirmar isso. O julgamento pode ser monocrático, já verificamos, é o crime não doloso contra a vida praticado por autor militar contra a vítima civil. E, além disso, há um caso no qual se julga matéria civil. No fim das contas, o juízo militar julga duas questões, uma criminal, outra civil. A criminal eu já abordei, a civil quero agora abordar. A criminal eu já discuti, crime militar praticado por militar contra a vítima civil, não sendo um crime doloso contra a vida, dei como exemplo lesão corporal grave. Agora, há uma matéria civil, qual seja, as ações cíveis, nas quais haja discussão sobre infração disciplinar, com a possibilidade de aplicação de uma sanção administrativa. Sempre foi essa questão uma questão administrativa. O órgão da corporação julgava a questão. Evidentemente, exigia-se contraditório, mas o Conselho de Justificação, que era o órgão, nesse caso nominado para isso, julgava essa questão. Agora a questão se leva ao judiciário e se toma uma questão judicial. Cabe ao juiz militar julgar monocraticamente ações cíveis, nas quais haja imputação de alguma infração administrativa, com a possibilidade de aplicação de alguma sanção disciplinar. Esse aqui é um bom exemplo no Brasil de judicialização. Esse conceito é muito badalado, mas pouco exemplificado. Está aqui um bom exemplo. E é importante lembrar que ele não se confunde com ativismo. E que nem sempre, embora não seja nossa matéria agora, há uma correlação obrigatória entre um conceito e outro. É bom lembrar que judicialização é um estado, ao passo que o ativismo é um comportamento. Por que falo isso? O primeiro conceito é um estado. É o estado de submeter ao Poder Judiciário questão que a princípio não lhe é própria. É o estado de sujeição ao Poder Judiciário de uma questão que a princípio afeta a outro poder e que por esse fenômeno leva-se à cognição judicial. É um estado de conhecimento de uma questão que a princípio não lhe é própria e afeta a outro poder, mas mesmo assim torna-se uma questão judicial. Daí, judicialização. Outra coisa, comportamento. Ativismo se associa à ideia de enfrentamento. É enfrentar a questão, é não se autoconter. O inverso do ativismo é autocontenção. Ou seja, é não se autoconter, é enfrentar, é invadir. Há muitos autores que traduzem ativismo como invasão. É ter comportamento invasivo. Isso quer dizer ativismo, daí um comportamento. Portanto, não há confusão entre um conceito e outro. O que eu disse agora é um fenômeno de judicialização, que pode ou não importar em ativismo. Por que falo pode ou não? Porque nem sempre há correlação obrigatória entre uma coisa e outra. Via de regra, o Estado leva ao comportamento. Via de regra, conhecer de uma questão que é nova fomenta o comportamento ativista. Mas nem sempre existe essa correlação. Pode ser que haja, isso ninguém fala em livros, o Estado sem ocorrer o comportamento, ou pode ser que haja comportamento sem existir o Estado. E é sempre bom, de novo, citarmos exemplos dessa possibilidade na própria jurisprudência do STF. Por exemplo, é possível se ter o Estado e não se ter o comportamento. Caso recente, a posição que o STF tomou agora em relação à modificação de registro civil de pessoas transgênero, um caso no qual houve a princípio Estado e não houve a rigor comportamento que agora aconteceu. Porque a questão foi levada ao STF nos anos 80, em relação a pessoas transgênero. Seria possível modificação no registro civil delas. E a primeira posição que o STF tomou foi não. Não seria possível, até para manter a segurança jurídica do próprio registro. Porque o Supremo não verificava a distinção que já existia entre sexo e gênero. Nos anos 2000, modificou a posição, começou a admitir que houvesse, na verdade, essa modificação no registro, desde que houvesse prova feita pelo autor de cirurgia ou tratamento hormonal que justificasse essa mudança. Recentemente, em 2018, passou a admitir essa modificação sem prova, bastando a alegação do autor no caso do descompasso entre o sexo e o gênero dele, para que houvesse essa modificação. Me parece, andou muito bem agora, aceitando que houvesse essa modificação sem prova. Repare, de início, houve uma questão nova levada à cognição judicial, e de início houve autocontenção. Agora sim eu posso falar de ativismo, mas na história dessa posição houve de início uma autocontenção. No caso ligado, então, ao que eu coloquei agora, modificação de registro civil de pessoas transgênero, houve judicialização, mas não houve ativismo. Como pode ser que haja o contrário, haja comportamento sem ter havido Estado.
Por exemplo, o STF julgou recentemente, em 2018 também, a ação penal 937, quando modificou o pensamento que ele tinha sobre foro especial dado ao deputado ou senador. Fixou a posição que o deputado ou senador tem foro especial no STF se houver crime praticado no mandato em razão dele. A questão do foro especial é muito antiga. Desde a República se discutiu, só há mais de 100 anos a discussão do foro especial. Mas, na verdade, com a visão que o STF tomou de restrição do foro, só agora. Houve agora um ativismo, não havia um Estado, porque a questão era muito antiga e sempre afeta o Poder Judiciário. Então, aqui eu tenho um caso de judicialização. Não tenho obrigatoriamente um caso de ativismo, porque nem sempre os conceitos andam para e passo. Pode ser que haja um sem o outro. O exemplo que eu dei foi pessoas transgênero, ou outro sem um. O exemplo que eu dei foi foro especial. Mas, via de regra, não nego, os conceitos andam para e passo. Em segunda instância, há dois órgãos, o TJM ou o TJ, e aqui não há nenhuma modificação, porque a Constituição sempre fez uma distinção entre estados que possuem grande corporação policial militar e bombeiros militares, ou estados que possuem pequena corporação. O número aqui é de 20 mil integrantes. Se a corporação for pequena, exemplo, Roraima, não há como se alterar esse regime. Aqui eu tenho que ter um TJ. Então, o TJ, de modo obrigatório, acumula duas funções. Segunda instância, da Justiça Estadual Comum e também Justiça Militar Estadual. Mantém-se o TJ. Se a corporação for grande, exemplo, São Paulo, exemplo, Rio de Janeiro, se concede a faculdade ao Estado de criar um TJM especializado ou manter o TJ. Compete ao Estado, por sua Constituição, exercer essa faculdade. Há estados, então, que exerceram essa faculdade, exemplo, São Paulo. Em São Paulo existe o TJM-SP. Outros que não exerceram essa faculdade, exemplo, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, há o TJRJ, que acumula também as duas funções. Segunda instância, das duas justiças do Estado, tanto a comum como também a militar. Mas repare, aqui não há nenhuma novidade, manteve o sistema antigo. E a faculdade, não obrigação, uma permissão, não imposição de criação do TJM. Por isso, nem sempre ele existe. Seja porque a corporação não permite a sua criação, seja porque, na verdade, a corporação permite a sua criação por composição numérica, mas o Estado optou por não exercer a faculdade de não criar esse tribunal. Ele só existirá se o Estado tiver corporação policial militar ou bombeiro militar grande e a faculdade ele optar por então exercer em sua Constituição criar esse Estado. Exemplo de São Paulo é bem ilustrativo aqui. Com isso fechamos as 6 justiças. Repito, 4 são federais, 2 são estaduais. 4 federais, federal comum, trabalhista, eleitoral e militar federal. 2 estaduais, estadual comum e militar estadual. Ao contrário, 4 são especializadas, 2 são comuns. 4 especializadas, trabalhista, eleitoral e as 2 militares, a federal e a estadual, e 2 são comuns, a estadual e a federal. E verificamos dar 2 modificações sempre incidendo sobre Justiça do Estado. Repare, em relação à Justiça Estadual comum, extinção dos TAs, em relação à militar estadual, criação dos juízos militares. Prosseguindo a nossa análise de organização judiciária, eu disse que o nosso Poder Judiciário brasileiro é composto por 6 justiças, 2 tribunais de superposição e um órgão judiciário não jurisdicional. Vamos então em direção, primeiro, aos tribunais de superposição e depois ao órgão judiciário não jurisdicional. Eu afirmei 2 tribunais de superposição. Superposição é um termo alemão. Quer dizer, tribunal que sobrepaira a justiça, mas não se enquadra em nenhuma delas. Nós temos isso no Brasil. 2 tribunais sobrepairam as justiças, mas não se enquadram em nenhuma delas, que são STF e STJ. São tribunais de superposição. Reparem que aqui eu indico tanto o STF como também o STJ. STF em nossa Constituição, no artigo 101 ao artigo 103, STJ em nossa Constituição, nos artigos 104 e 105. Qual é uma consideração interessante a ser feita aqui? Os senhores verificaram em todos os livros a seguinte afirmação: Supremo Tribunal Federal é um tribunal com competência constitucional. STJ é um tribunal com competência legal federal. O defensor da Constituição é o STF, o defensor da legislação federal é o STJ. Cuidado com essa afirmação. Ela hoje soa simplista. Até 2004 era correto que eu falasse isso. STF tem competência exclusiva para matéria constitucional. STJ tem competência exclusiva para a matéria legal federal. Naquele ano, propunha-se que houvesse a criação de um tribunal constitucional puro, que nós não temos. Nós temos uma Corte Suprema com competência constitucional, de acordo com o modelo americano. Nós não temos um tribunal puro que envolva a Constituição, como existe, por exemplo, em Portugal, como existe na Espanha, como existe na Itália. A proposição feita por vários autores à época era essa.
ela não foi acolhida. Não se criou um tribunal constitucional puro. E pior do que isso, não só não se criou o tribunal, como também se embaralhou um pouco essas competências. Eu posso hoje então afirmar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal é competente predominantemente para matéria constitucional, mas não com exclusividade. Mesma coisa eu falo em relação ao STJ, competente principalmente para matéria legal federal, mas também não possui sobre essa matéria exclusividade. E guarda o que eu vou dizer agora. No mínimo, em um caso, a competência deu ao STJ a competência para matéria constitucional, que é uma exceção. No mínimo, em 2 casos, a competência foi dada ao STF para matéria legal federal, outra exceção. E é sempre bom ter isso em mente. Por exemplo, quando eu falo de STJ dotado de matéria constitucional, me refiro ao artigo 109, parágrafo 5º, o famoso IDC, Incidente de Deslocamento de Competência. Vejam que aqui a Constituição aludiu por emenda à Constituição incidente processual, deflagrável pelo PGR, junto ao STJ, e o fim é deslocar a competência da Justiça estadual para a federal do mesmo Estado. Ocorre que a Constituição menciona que a causa desse deslocamento é violação do Tratado da Convenção de Direitos Humanos, do qual o Brasil vem a ser parte. Essa matéria emenda que criou esse artigo também faz alusão no artigo 5º, parágrafo 3º, e dá a esse Tratado de Convenção de Direitos Humanos status constitucional, equivalente à emenda à Constituição. O tema é claramente constitucional, até porque, repare, o Tratado da Convenção de Direitos Humanos tem status próprio de Constituição, equivalente à emenda, pelo artigo 5º, parágrafo 3º, e não se deu competência ao STF, e sim ao STJ. Eu já cansei de ver prova objetiva na qual a banca faz o seguinte: marca o candidato a afirmação incorreta. Traz algumas afirmações, uma delas é a transcrição desse artigo, substituindo STJ por STF, que não está iniciado, passa batido. Natural pensar que é do STF a competência, o tema é constitucional, e aquela afirmação está errada. É do STJ a competência, mesmo sendo um tema constitucional. Então, repare, é uma situação de exceção. A matéria envolve Constituição e não é do STF, e sim do STJ. Nós temos 2 casos, todos criados em 2004 pela emenda 45, dados ao STF de matéria legal federal. Um caso é o artigo 36, inciso 3º, parte final, infine. Outro caso é do artigo 102, inciso 3º, a linha D. Primeiro caso, José Afonso da Silva chama de ação de execução de lei federal. E o outro caso é um caso novo de recurso extraordinário. A matéria, em ambos os casos, já me antecipo, é claramente legal federal, mas mesmo assim se compete ao STF julgá-la e processá-la. Primeira hipótese, ação de execução de lei federal. Repara, não é ação de execução da Constituição Federal, é ação de execução da lei federal. Aqui a Constituição fala que, caso haja garantia de execução de lei federal, cabe a ação proposta no STF para garantir intervenção federal. Essa matéria não é constitucional, essa matéria é legal. Eu não tenho aqui um controle de constitucionalidade, eu tenho aqui um controle de legalidade. Tanto o tema é legal federal, não é constitucional, que constava até 2004, no antigo artigo 36, 4º, estava competência do STJ, que fez a emenda, revogou esse inciso, trouxe a hipótese do 3º, deu para o STF competência. A matéria aqui é claramente legal, e é do STF. Ação de execução de lei, não da Constituição Federal. E outro caso, um caso de recurso extraordinário, porque aqui se fala que cabe recurso contra acórdão proveniente de um tribunal que julgue lei local em face de lei federal. Repara, não é lei em face de Constituição, é lei em face de lei. Tanto, de novo, matéria é legal, quer hipótese antiga de recurso especial, do artigo 105, inciso 3º. Veio para o artigo 102, inciso 3º, como hipótese agora de recurso extraordinário. Vocês vão encontrar em alguns livros a seguinte explicação: essa matéria é constitucional, porque se aqui se discute lei versus lei, discute-se competência, que é tema da Constituição. Então, de certo modo, a matéria é constitucional. Sim, pode até ser, mas foi o próprio STF quem criou a distinção entre violação frontal à Constituição e violação oblíqua à Constituição. Para dizer que no caso da violação frontal, cabe recurso a ele, STF. No caso de violação oblíqua, cabe recurso ao STJ. Isso aqui envolve a Constituição, mas de modo oblíquo. Até porque nossa Constituição, por ser muito analítica, quase tudo é obliquamente previsto na Constituição. Diretamente aqui discute uma lei. Essa questão é legal, essa questão não é constitucional. Deveria ser do STJ e é do STF. Então, cuidado com essa afirmação hoje. Há um caso de matéria que envolve Constituição dado ao STJ. Chama-se IDC. Em nossa Constituição, no artigo 109, parágrafo 5º. E há 2 casos de matérias que são claramente legais federais dadas ao STF. Um chama-se ação de execução de lei federal, do texto do artigo 36, inciso 3º, parte final. Outra, uma situação nova de recurso extraordinário, do texto do artigo 102, inciso 3º, a linha D. Todos criados em 2004 pela emenda que eu citei, que é a 45 de 2004, a reforma do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça. E, por fim, eu aludi ao órgão judiciário que não é jurisdicional. Vejam, já mencionei
6 justiças. Já mencionei 2 tribunais de superposição, em regra, que envolvem matéria constitucional e legal federal, e agora um órgão judiciário não jurisdicional. Está aqui a terceira e última modificação feita pela emenda em relação à estrutura do Poder Judiciário. Houve a criação do CNJ, também houve a criação do CNMP, é tema que depois será abordado, mas aqui se criou o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E nesse ponto, acho crucial tocarmos em alguns aspectos. Primeiro, porque falo que o órgão é judiciário, mas o órgão não é jurisdicional. De onde saiu a afirmação que eu faço agora? Saiu da Constituição pela conjugação de 2 dispositivos. Um seria o artigo 92, inciso 1º-A, órgão judiciário. O outro seria o artigo 103b, parágrafo 4º, não jurisdicional. Explico melhor. Primeiro afirmei que o órgão é judiciário, porque na Constituição, artigo 92, se prevê o seguinte: são órgãos pertencentes ao Poder Judiciário. Inciso 1º, Supremo Tribunal Federal. Inciso 1º-A, Conselho Nacional de Justiça. Então esse órgão é judiciário, porque integra a estrutura desse poder, faz parte desse poder judiciário. É um órgão claramente judiciário. Repito, porque integra a sua estrutura. É componente do sistema judiciário brasileiro. É órgão pertencente ao Poder Judiciário do Brasil. Isso me leva, então, a uma afirmação. Então, o controle que ele vai desempenhar não é controle externo, é controle interno. Seria estranho que tivesse controle externo de órgão que pertence ao poder que ele controla. Se ele controla o Poder Judiciário, faz parte dele, é forma de controle interno, não de controle externo. Mas claramente a Constituição previu essa norma para evitar no futuro a alegação de que a criação dele poderia ser inconstitucional, por criação fora dos moldes da Constituição de controle externo do Poder Judiciário. Por isso falou que o órgão pertence ao Judiciário, para caracterizar controle interno, para afastar a ideia do controle externo. Então o órgão é judiciário, mas o órgão não é jurisdicional, porque o artigo 103b, parágrafo 4º, não lhe confere função jurisdicional, não lhe confere jurisdição. Ele não conhece situações, jurisdição cognitiva, não executa dívidas, jurisdição executiva, não conhece de modo urgente algumas hipóteses, jurisdição cautelar. Ele tão somente desempenha controle, que é controle interno. Não tem em suas mãos a atividade fim do judiciário, que é a jurisdição. Tem em suas mãos a atividade meio do judiciário, que é o controle. É órgão de controle, não órgão de jurisdição. E para ser mais claro, esse controle é tríade. É um controle administrativo, é um controle financeiro e é um controle disciplinar. Vou até mais longe. Quando falo de controle administrativo e controle financeiro, eu me refiro aos órgãos do Poder Judiciário, que têm a sua atividade administrativa e financeira sob controle dele. Então aqui falo de juízos e de tribunais. Agora, quando menciono controle disciplinar, me refiro aos membros, aos juízes, desembargadores e ministros, que têm sua conduta sobre o aspecto disciplinar controlada pelo CNJ. Então repare, esse controle é interno, ele é tríade, administrativo, financeiro e disciplinar, tanto em relação aos membros, como também em relação aos órgãos. Membros falam em controle disciplinar, órgãos falam em controle administrativo ou, se for o caso, controle financeiro. Ora juízos e tribunais, ora juízes, desembargadores e ministros. Eu devo dizer que a minha função aqui é simplificar ao máximo o seu estudo. Então aqui eu vou tentar começar a fazer isso. O STF tem mais de 100 acordos sobre o que é o CNJ, e limite que ele acabou impondo a atuação do Conselho. Eu vou tentar agora resumir isso em 3 grandes linhas. O STF tem 3 linhas cruciais sobre a posição que ele ostenta sobre o que é o CNJ e como ele pode delimitar a atuação do CNJ. Depois vou voltar a fazer isso quando abordar com vocês súmula vinculante e repercussão geral, para tentar também simplificar essa análise em 3 linhas. Então quero ser o mais didático, o mais específico e profundo possível aqui. Quando o STF julga casos ligados aos limites impostos ao CNJ na sua atuação funcional, ele costuma fazer alusão a 3 linhas. A segunda, inclusive, é nova, mas 3 grandes linhas da atual jurisprudência do STF sobre limites impostos à atuação do Conselho Nacional de Justiça. Primeiro limite, não pode o Conselho atuar sobre matéria jurisdicional. Não pode o Conselho incorrer em controle sobre jurisdição. Por aspecto que eu disse agora, a sua atuação não é jurisdicional, a sua atuação é de controle. Controle sobre jurisdição cabe aos tribunais, superiores àquele juiz ou tribunal que julgar a questão, via recurso ou via ação autônoma de impugnação. Se não houver novo processo, recurso. Se houver novo processo, ação autônoma de impugnação, como ação rescisória no campo civil ou revisão criminal no campo penal. Mas não cabe ao Conselho conhecer disso. A sua competência se restringe a controle administrativo, financeiro e disciplinar. Primeira linha clara é essa. Não lhe compete atuar sobre atividade jurisdicional.
tão somente sobre a atividade administrativa, financeira e disciplinar. Outra linha que tem o STF sobre esse conselho, essa linha é nova. Seu poder correcional, fala aqui então do controle disciplinar, já foi um dia secundário ou subsidiário. Hoje é paralelo ou concorrente. Essa posição foi mudada, porque o STF entendia que a atuação correcional dele pressuporia inércia ou omissão do tribunal de origem. Então, se o órgão de origem fosse inerte ou fosse omisso, ele poderia atuar. Se não houvesse caracterização de inércia ou de omissão do tribunal de origem, não deveria atuar, porque a atuação era subsidiária, era, de certo modo, secundária. Agora a atuação é tida como paralela, como concorrente, porque mesmo que não haja omissão ou anomalia do órgão de origem, ele poderia atuar. O STF entende que é admissível hoje dois procedimentos administrativos paralelos, no tribunal de origem e no conselho. Poderá haver conflito? Poderá. Depois há modo de resolver eventuais conflitos que surjam. Agora, nada impede que o conselho instaure o processo, mesmo o tribunal de origem tendo também processo. Mesmo que lá na origem não haja inércia nem omissão. Nasceu essa posição de um caso no qual foi levado ao Supremo uma questão que interessava a todo o tribunal. Ele é razoável pressupor que ali haveria algum tipo de ação. Era razoável pensar que ali poderia haver ou não inércia ou anomalia. Então, mesmo que não houvesse isso, o Conselho poderia ter atuado. E assim o fez. E a terceira linha que o STF fixou ao longo do tempo foi a seguinte: ainda que não incorra atividade sobre jurisdição, e mesmo que se entenda que esse poder correcional é hoje paralelo ou corrente, não mais secundário ou acessório, deve o Conselho respeitar costumes locais das sedes dos tribunais e dos fóruns e características peculiares da função jurisdicional. Deve respeitar as peculiaridades da jurisdição e aos costumes locais das sedes dos fóruns e dos tribunais. Fixou-se essa posição quando o Conselho pretendeu fixar por resolução horário de fórum ou de tribunal, inclusive com comparação dessa atividade com outras até mercantis. Disse o Supremo, para lá, primeiro que a jurisdição é peculiar, nos compara com outras atividades similares ou não a ela. E segundo que, embora o poder venha a ser um poder nacional, os órgãos têm sedes locais. E nos locais há costumes. Uma Constituição como a nossa que é escrita não exclui a possibilidade de costume correcional. Há costumes ligados ao horário, à atividade, à frequência, a, de certo modo, vestuário, que devem ser respeitados. Então, fixou essa posição. Mesmo que entenda-se que o poder correcional hoje é paralelo ou corrente, ainda que se entenda que, na verdade, não cabe atuação sobre jurisdição, deve haver respeito às peculiaridades da jurisdição e aos costumes locais das sedes, dos fóruns e dos tribunais. Por isso, reconheceu que aquela resolução, de fato, era inconstitucional. Por falar em resolução inconstitucional, uma última consideração ligada ao CNJ é a seguinte: o principal acordo que o STF tem sobre ele, sem dúvida, de todos que eu citei, é a ação declaratória de constitucionalidade 12. Ela discutiu na época a resolução do CNJ 7/2005, que era similar à resolução CNMP 1/2005. Resultou depois na súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. Fala aqui de nepotismo. Primeira norma aplicada ao Judiciário, outro extensível ao Ministério Público, depois, por súmula vinculante, extensível aos demais poderes da República e até órgãos dependentes. Extensível, então, ao Executivo, ao Legislativo e até ao Tribunal de Contas. Nesse caso, o STF, então, fixou a seguinte posição: o Conselho Nacional de Justiça, também do Ministério Público, possui o chamado, abre aspas, poder normativo primário. O que é isso? Poder normativo primário. Poder para elaboração de normas jurídicas, normativo, primário, em primeiro nível, abaixo da Constituição, com fundamentação de validade direta na Constituição, não indireta. Afirmou, em outras palavras, o seguinte: resoluções feitas pelos conselhos não têm status infralegal, mas têm status infraconstitucional. Não tem status infralegal, não se assemelham a decretos, mas tem status infraconstitucional, portanto, status legal, similar, portanto, a uma lei. O que eu disse tem antecedente e tem consequente, tem causa e tem efeito. Qual é a causa? O STF então disse, em outras palavras, que a Constituição, no artigo 59, ao mencionar espécies normativas com base na Constituição, não teria enumeração exaustiva, mas teria enumeração meramente exemplificativa. Verifiquem que lá a Constituição fala de 7 espécies normativas: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O que disse o STF, em outras palavras, foi: aqui não há enumeração exaustiva, aqui há enumeração meramente exemplificativa. Eu poderia incluir no mínimo mais 2 espécies normativas com base na Constituição diretamente: resoluções do CNJ, resoluções do CNMP. Então a causa foi essa. O artigo 59 não contempla enumeração exaustiva, enumeração taxativa, mas enumeração meramente exemplificativa. E qual é o efeito disso?
submeter resoluções dos conselhos a controle de constitucionalidade. Aqui eu tenho uma ação direta de controle de constitucionalidade. Nesse caso, reconheceu-se que seria norma inconstitucional. Em outros casos, reconheceu-se o contrário, que seria constitucional. Então, a consequência é a submissão das normas do Conselho a controle de constitucionalidade, para que se possa afirmar ou negar essa validade. Portanto, em relação à estrutura, basicamente é isso. E nesse ponto, esgotamos esse tema, esse aspecto orgânico. Abordamos 6 justiças, 2 tribunais de superposição e um órgão judiciário que não é jurisdicional. E até a posição que o STF tem sobre o limite que acabou impondo a atuação desse órgão, que é o CNJ. De acordo com o programa nosso, passa agora para o nosso próximo tema, que é funcionamento, o aspecto funcional, que agora é um estudo dinâmico. Como esse poder está, como essa máquina, que até agora se desenhou, se coloca em movimento. E aqui eu acho importante, além de falar de uma distinção que eu já fiz, quero relembrar entre instância e grau, que é crucial para se entender como esse poder pode funcionar. Além do fato desse poder ser um poder nacional, que também é crucial para se entender como ele pode funcionar, quero agora me ater a 2 temas, que seria o seguinte. Quando se reforma, aqui quando se fala de reforma do Poder Judiciário, e aí quero chamar a atenção para esse slide agora que eu trago para que nós possamos juntos estudá-lo. 2 matérias da emenda 45 dependeram de interposição legislativa. Não eram normas auto-aplicáveis, eram normas que dependeram de uma produção legislativa para adquirir a aplicabilidade que hoje ostentam. E essas normas refletiam tendências do processo constitucional mundial. O processo constitucional é hoje um ramo didaticamente autônomo em vários países. Mas é bom lembrar que o processo constitucional já tem códigos próprios no Peru e na Bolívia. Peru tem código próprio de processo constitucional, Bolívia também tem. No Brasil ainda não é uma disciplina didaticamente autônoma, mas quando se fala de processo constitucional mundo afora, sempre foram faladas 2 tendências que são mundiais hoje. Primeira é filtragem nos recursos ao Tribunal Constitucional. Segunda é uma característica que o processo tem de ser influenciado pela jurisprudência. Reparem que aqui eu citei 2 tendências. Falo de filtragem e falo de jurisprudencialização. Cada vez mais há uma filtragem de acesso aos tribunais constitucionais. Aliás, aqui é bom lembrar um autor belga, que é Ranier Val. Ranier Val fala da tese do Tribunal Constitucional como um bem escasso, como um bem de poucos. Não é a concepção que, em geral, a justiça tem. Para o judiciário, eu tenho um bem de todos. Eu não posso restringir o acesso aos juízos e tribunais. Seria até inconstitucional essa restrição. Agora, não se aplica essa ideia para tribunais constitucionais, que são bens de poucos, são bens escassos. Por isso, cada vez mais se filtra o acesso a um tribunal constitucional. A repercussão geral é um dos casos, mas há outros. Por exemplo, se o STF exige que em recurso extraordinário se pré-questione matéria constitucional, isso é filtragem. Se o STF exige que uma ação direta de inconstitucionalidade tem demonstração da pertinência temática, caso venha a ser um litimado ativo especial, isso é filtragem, como também existe filtragem aqui. Cada vez mais se restringe o acesso a um tribunal constitucional. É a ideia do bem escasso, é a ideia do bem de poucos, não do bem comum, não do bem de todos. Isso aqui é uma restrição, uma filtragem. Por sua vez, dá ao processo constitucional um aspecto jurisprudencial, tem muito a ver com o autor americano, que é Lino Gaglia. Lino Gaglia fala muito em direito constitucional sem Constituição. E dizer, na verdade, o direito constitucional hoje é muito mais o que o tribunal fala do que o que a Constituição prevê. Aliás, isso é muito claro no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal tem feito uso muitas vezes de mutação constitucional, que é a mudança informal da Constituição. É muito mais o que o STF decide do que o que a Constituição prevê de fato. Aliás, isso aqui é um propício para o ativismo, que nós já abordamos hoje. Veja, as tendências no Brasil refletiram-se em normas legais, que de certo modo disciplinam hoje como esse poder pode funcionar. A partir então disso, quero abordar com vocês 2 temas. Um tema seria a repercussão geral, ou o tema seria a súmula vinculante. Em relação aos 2, quero indicar sua fundamentação na Constituição e na legislação, seu conceito e sua principal questão. Em relação à repercussão geral, começo colocando esse item de filtragem do recurso extraordinário. Em nossa Constituição, a alusão a ela, no artigo 102, parágrafo 3º, evidentemente a emenda de reforma do judiciário teria criado, 2004, e na legislação o novo CPC aborda essa questão no artigo 1035. O que é repercussão geral? Repercussão geral quer dizer que a admissibilidade do recurso extraordinário está condicionada à demonstração de que a questão constitucional, por ser relevante, transcende ao caso concreto e alcança outros, que perante o Poder Judiciário estão a tramitar. Repito, a admissibilidade do recurso extraordinário está condicionada à demonstração, por parte do recorrente e ao pessoal imposto a quem recorre, de demonstrar que a questão constitucional, por ser relevante, transcende ao caso concreto e alcança outros, que perante o Poder Judiciário estão a tramitar. Chamo aqui a atenção para 3 detalhes. Primeiro, eu disse admissibilidade, não disse mérito. Isso aqui não afeta juízo de mérito, e sim juízo de admissibilidade. Portanto, aqui eu estou discutindo o conhecimento ou não do recurso, não o provimento ou não dele.
Então aqui se fala juízo de admissibilidade, não juízo de mérito. Depois, admissibilidade do recurso extraordinário, parece claro. Até porque aqui eu falo de filtragem ao Tribunal Constitucional, que em regra nem sempre julga a Constituição. Recurso seria extraordinário, competente seria o STF. Não se estende a mesma questão para o recurso especial, por exemplo. Então, a admissibilidade do recurso extraordinário está condicionada à demonstração pelo recorrente. Então, isso aqui é uma condição de admissibilidade do recurso. É um ônus imposto ao recorrente. A terceira consideração é essa. É uma condição imposta ao recorrente para ver o recurso que ele interpôs ao STF admitido. E aí nasce a conceituação. Eu falei que a questão constitucional, por ser transcendente, ultrapassa o caso e alcança outros, de acordo com a sua relevância. Ou seja, na verdade, esse conceito aborda um binômio, relevância e transcendência. A questão é relevante e transcende ao caso concreto. Então, são dois conceitos, relevância mais transcendência. Considerações importantes, relevância não é só jurídica, pode ser jurídica, econômica, social, política, etc. É bom falar sobre isso, porque nossa Constituição, quando aborda a súmula vinculante, eu vou falar sobre isso em seguida, diz que na súmula vinculante tem a ver com controvérsia jurídica. Aqui não se impõe essa condição. Então aqui a relevância pode ser jurídica ou não. Podemos então verificar relevância jurídica, econômica, política, social, etc. E transcendência também não é só quantitativa, pode ser também qualitativa. Não se mede esse aspecto, essa ultrapassagem, só por quantidade, mas também por qualidade. Eu posso ter uma questão qualitativamente importante, mas não venha a ser, do ponto de vista quantitativo, tão relevante assim, e pode ficar a repercussão geral dela. Então é bom lembrar que relevância não se mede por direito, transcendência não se mede por quantidade. Relevância jurídica ou não, transcendência também é qualitativa. Quero fazer aqui o que fiz em relação à CNJ também. O STF tem mais de 100 acordos igualmente sobre repercussão geral. De novo, eu posso tentar tornar o estudo mais simples e dizer que, na verdade, eu poderia falar aqui em 3 tendências do STF sobre o que é repercussão geral. Como o STF delimita a aferição da repercussão geral. Há questões alusivas à matéria, há questões alusivas à forma e há questões alusivas à competência. Em relação à matéria, chegou ao STF a seguinte questão. É necessário que haja demonstração da repercussão geral quando a matéria for criminal? Ou só se demonstra repercussão geral quando a matéria for civil? E qual era a alegação? Se a matéria for criminal, pode-se presumir a repercussão geral dela. Até porque aqui eu teria já matéria que envolve crime e a sanção correspondente que envolve liberdade. Se a matéria for civil, talvez não. Então, se a matéria for civil, talvez eu tenha que demonstrar essa repercussão geral. Qual foi a solução que o STF deu ao caso concreto? Não. Repercussão geral deve ser demonstrada em qualquer tipo de processo, mesmo em matéria criminal. E não é o fato do tema ser penal que vai justificar, vai presumir essa repercussão geral. Mesmo recurso em matéria criminal deve ser demonstrado pelo recorrente que há repercussão geral. E convenhamos, nem sempre em matéria criminal há de fato repercussão geral. É bom lembrar que contravenção penal é infração penal. E nem sempre a pena restringe a liberdade corpórea. É possível até que haja pena de multa. Então aqui discute patrimônio, não liberdade. Nem sempre, portanto, haverá, nesse caso, repercussão geral. Então a primeira linha é qualquer recurso extraordinário dirigido ao STF deve ter demonstração da repercussão geral, inclusive em matéria criminal. E não é o fato de ser tema penal que vai justificar por si só que já haja presunção da repercussão geral. Outra questão. E a forma? A forma tem que ser explícita ou poderia ser a forma implícita? Porque é bom lembrar que o STF, em temas de recurso extraordinário, sempre disse que para questionar a matéria tinha que haver menção expressa. Tem que ser debatido expressamente aquela questão. Mas o STJ chegou a admitir, em recurso especial, que fosse questão ventilada implicitamente, sem debater, sem que fosse debatida a questão, para que houvesse satisfação dessa condição. Levou-se de novo a questão ao STF. Nesse caso, basta ventilar ou tem que debater explicitamente a questão. E disse o STF, não, tem que ser expressa. Tem que constar expressamente do recurso que, na verdade, aquela questão foi suscitada. Não basta ser ventilada, tem que ser discutida. E aqui a orientação que eu dou é a seguinte, se houver a possibilidade do recurso chegar ao próprio STF, é conveniente da primeira vez em que se toma conhecimento do processo já haver menção explícita a isso. Até em tópico apartado da petição. A matéria tem questionamentos, matéria constitucional, e a matéria tem repercussão geral de tema constitucional. Para evitar que no futuro se discuta se ela foi ventilada ou se ela foi discutida. E ter que ter por recurso de embargos para declarar eventual omissão, se é que ela vai ser cabível. Para evitar dissabores, a recomendação é, quando houver primeiro contato com o processo, se for possível ventilar a possibilidade futura de recurso extraordinário, já de modo explícito, demonstre repercussão geral e a matéria também deve ser pré-questionada, para já abrir as portas do recurso extraordinário para o STF. Para não discutir depois se houve ventilação dela ou se ela foi discutida expressamente, porque o STF exige matéria explícita.
tem que ser expressamente discutida. Tem que levar a cognição judicial à matéria, debater explicitamente aquilo, para então ser possível a sua cognição. E por fim, houve uma questão ligada à competência. E a questão foi, pode o tribunal de origem, o tribunal ACO, negar seguimento ao recurso por não haver afirmação da repercussão geral? Ou essa competência se restringe ao Supremo Tribunal Federal? E que o STF fez uma distinção interessante. Uma coisa é a afirmação da repercussão geral, outra coisa é a existência da repercussão geral. Competência para aferir a existência da repercussão geral se resume ao Supremo Tribunal Federal. Só ele pode aferir se existe ou não repercussão geral. Agora, a competência para aferir a afirmação da repercussão geral é dada ao tribunal de destino, que é o tribunal adquem, que é o próprio STF, e o tribunal de origem, que é o tribunal ACO, que via de regra é o TJ ou o TRF. Ele pode negar seguimento ao recurso extraordinário por não haver afirmação da repercussão geral. Se ele disser que não há repercussão geral, cabe até reclamação para o Supremo, até porque ele teria usurpado a competência dele. O que ele pode é negar seguimento porque não foi afirmada a existência da repercussão geral. Então, para a competência não se resume a STF. Eu posso estender competência também ao tribunal ACO, desde que a competência se resuma à afirmação, não à existência. Então, na visão do STF, é bom lembrar isso. A matéria que exige demonstração da repercussão geral é qualquer matéria, inclusive matéria criminal. A forma tem que ser explícita, inclusive em tópico apartado da petição, para que não haja afirmação de que foi ventilada a questão sem ser debatida. E a competência não se resume ao próprio STF, mas também se estende, em regra, ao TJ ou ao TRF, como tribunais ad quo. E seria então possível que o tribunal ACO negasse seguimento ao recurso, desde que ele afirme que não há sequer afirmação da repercussão geral, que ele não afirme que não existe repercussão geral. Se ele disser que não existe, usurpou competência do STF, cabe reclamação para a alta corte do país. Agora, se for uma questão restrita à afirmação da existência, evidentemente que cabe ao tribunal ACO, que, repito, em regra, o TJ ou o TRF, negar esse segmento. Outro importante ligado a como esse poder pode funcionar, agora, seria o tema vinculado à súmula vinculante. Quero de novo mencionar sua fundamentação na Constituição e na legislação, indicar o seu conceito, aliás, os seus conceitos, vou trazer dois, e vou mencionar uma questão muito rara em doutrina, que é sobre a natureza jurídica da súmula vinculante. O que seria uma súmula vinculante? É um ato legislativo, é um ato jurisdicional, uma terceira via. O que na verdade seria essa súmula vinculante? Em primeiro lugar, a sua fundamentação. Em nossa Constituição, prevista no artigo 103A, também com a reforma dada pela reforma do Poder Judiciário das funções essenciais da Justiça, 2004, emenda 45. No CPC, prevista no mínimo em 3 passagens. O artigo 311, inciso 2º, o artigo 927, inciso 2º, e o artigo 988, inciso 3º. Portanto, há 3 previsões codificadas da súmula vinculante. E na legislação extravagante, a lei subtema é a Lei 11417/2006. Portanto, a fundamentação constitucional, a fundamentação legal. E a fundamentação legal é codificada e extravagante. Na Constituição, artigo 103A, na legislação codificada, o CPC, os artigos 311, inciso 2º, 927, inciso 2º e 988, inciso 3º, e na legislação extravagante, a Lei 11417/2006. Aqui está a menção à súmula vinculante. Parto então para a sua definição. A pergunta é, o que é uma súmula vinculante? Vou lhes oferecer 2 conceitos. O professor André Ramos Tavares diz que súmula vinculante é o ponto de confluência, é o ponto de convergência entre o controle abstrato e o controle concreto. André Ramos Tavares seria o ponto de confluência, o ponto de convergência entre o controle de constitucionalidade abstrato ou principal e o controle de constitucionalidade concreto ou incidental. Qual é a concepção? Até a criação desse instituto, os controles no Brasil eram paralelos e atuavam um distante do outro. De um lado, controle abstrato, do outro lado, controle concreto. Quando se cria a súmula vinculante, na visão de André Ramos Tavares, as linhas que eram paralelas passam a ser linhas convergentes, que se encontram num ponto de confluência. Esse ponto é a súmula vinculante. Então, diz ele, é o ponto de confluência, é o ponto de convergência entre o controle abstrato e o controle concreto. Por que seria esse ponto de confluência, esse ponto de convergência? Porque a súmula vinculante associa características do controle abstrato e também do controle concreto. Como explicar isso? Tem característica própria do controle abstrato, qual seja, efeito vinculante. Efeito vinculante nasceu na ação de constitucionalidade, estendeu-se para a ação de inconstitucionalidade, hoje é visto em muitos casos, inclusive na ADPF. É uma característica própria do controle abstrato, que se estende a esse tipo de instituto. Então, o controle abstrato tem o efeito vinculante. O controle concreto tem a reiteração de casos. Só casos reiterados serão sumulados, e sumulados darão ensejo à produção de uma súmula subsistema. Então, diz André Ramos Tavares, ora, é uma situação na qual eu posso reconhecer efeito vinculante
em casos reiterados. Então, eu encontro característica própria de um controle abstrato, que é efeito vinculante, e do outro, que é a reiteração de casos, para dar ensejo à simulação e depois adquirir esse efeito vinculante, controle concreto. Então, assumo aqui feição dos dois controles. Daí ponto de confluência, daí ponto de convergência entre o controle abstrato e o controle concreto. Se quiserem outro conceito, posso lhes dar. Em meu livro, eu costumo falar que súmula vinculante é um estudo tendencioso a concretizar 3 valores da Constituição, que seriam esses aqui. Seria uma tríade composta por estabilidade, igualdade e previsibilidade. É a mesma conceituação com outro prisma. Até porque, repara, o primeiro conceito, o enfoque central era o controle de constitucionalidade. Nesse conceito, o enfoque central são os valores que o Instituto tutela. Porque, na verdade, ele protege os 3 ao mesmo tempo. Primeiro, protege estabilidade. Do quê? Das relações jurídicas subjacentes à questão levada à cognição judicial. Depois, tutela a igualdade de quem? Das partes, que não serão tratadas igualmente porque é a distribuição diversa do processo. E depois, tutela também a previsibilidade do quê? Das decisões, que são previsíveis porque é um padrão pré-concebido para que possam ser emanadas. É uma outra forma de conceber o que é súmula vinculante. Ser um instituto tendencioso a concretizar 3 valores da Constituição que para o nosso constitucionalismo são muito caros: estabilidade, igualdade e previsibilidade. Estabilidade das relações jurídicas subjacentes à questão levada à cognição judicial, igualdade das partes, para que não haja discriminação entre elas, e mesmo que haja processo diferente, haja a mesma situação dada e solução do caso concreto, e previsibilidade das decisões, que são previsíveis porque é um padrão preconcebido, para que possam ser emitidas. Qual é a questão que, a meu ver, seria a questão central hoje, questão por enquanto inédita, que uma banca pode fazer e, se fizer, dará ensejo a enorme índice de erro? Será a seguinte questão: natureza jurídica da súmula vinculante. Qual é? O que é uma súmula vinculante? Ela é equivalente a uma lei? Equivalente a um acórdão com efeito vinculante? Equivalente, talvez, a um terceiro gênero? A grande questão hoje, que muito pouca gente explica e que nunca vi numa prova de concurso público, seria essa: natureza jurídica da súmula vinculante. O que é uma súmula vinculante? Se a questão for feita, e repito, é inédita, digo o seguinte: hoje no país há 3 posições sobre o que é uma súmula vinculante, que, aliás, de certo modo, replica o que na Itália ocorreu, o que em Portugal aconteceu. Em Portugal existiram os assentos que derem seja uma controvérsia, que aqui no Brasil agora se verifica também. Nós temos 3 posições básicas. Bom, a primeira posição é do professor Lênio Luiz Streck. Afirma Lênio Luiz Streck: súmula vinculante é um ato legislativo. Diz ele, na verdade, decorre do desempenho da função legislativa. Seria um caso raro no qual o Supremo Tribunal Federal desempenhar atipicamente a função legislativa. Então diz Lênio Luiz Streck, aqui algo similar em relação a uma lei. Até porque lei, na visão dele, súmula vinculante, decorre da mesma função do Estado, que é a função legislativa. Então, Lênio Luiz Streck é um ato legislativo, ato desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal enquanto exerce a função legislativa atipicamente. Seria, portanto, um ato similar a uma lei. Lei e súmula vinculante teriam, na verdade, a mesma natureza, como atos da legislação. Outra posição pertence a Luiz Carlos Alcoforado. E diz Luiz Carlos Alcoforado: esse ato é jurisdicional. Não está em jogo a função legislativa, está em jogo a função jurisdicional. Portanto, aqui não é caso no qual o Supremo Tribunal Federal desempenha atipicamente a função legislativa. É um caso no qual o Supremo Tribunal Federal desempenha tipicamente a função jurisdicional, a função que a Constituição lhe deu de modo típico, que nominalmente lhe corresponde. Portanto, não haveria aqui uma similitude entre súmula vinculante e lei, mas haveria sim uma similitude entre súmula vinculante e acórdão, ou até, se fosse o caso, se o órgão fosse monocrático, sentença. Não estaria em jogo a função da legislação do Estado, estaria em jogo a função da jurisdição do próprio Estado. Então, basicamente, temos 2 concepções. De um lado, Lênio Luiz Streck. Do outro lado, Luiz Carlos Alcoforado. Lênio Luiz Streck é ato legislativo. O Supremo Tribunal Federal desempenharia atipicamente a função legislativa, similar a uma lei. Luiz Carlos Alcoforado é um ato jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal exercitaria tipicamente a função jurisdicional, similar a um acórdão nele, ou se fosse o caso, um juízo de uma sentença. Existe ainda uma terceira posição, que no exterior pertenceu a Mauro Capelletti, falo da Itália, e no Brasil pertence a Marco Antônio Muscari. Então, no exterior, Mauro Capelletti, no Brasil, Marco Antônio Muscari. É um terceiro gênero, daí tertum genus. E até posso aqui acrescentar terceiro gênero intermediário entre a abstração do ato legislativo e a concretude do ato jurisdicional. Não é tão abstrato quanto o ato legislativo, nem tão concreto quanto o ato jurisdicional. Por que eu falo isso? Um terceiro gênero intermediário entre a abstração do ato legislativo e a concretude do ato jurisdicional. Não é tão abstrato
quanto o ato legislativo, porque o ato legislativo pode ser feito sem que haja caso concreto anterior. Eu posso legislar para o futuro, pressupondo que no futuro haja um caso que envolva aquela situação. Isso não acontece aqui. Pressupondo que o caso tenha acontecido. Para ocorrido, eu posso então dar a esse caso efeito vinculante. Então não tem o mesmo grau de abstração que o ato legislativo. Ao mesmo tempo, nem tão concreto quanto o ato jurisdicional, porque em regra a jurisdição opera efeito interparte, e que eu tenho efeito vinculante. Então vejam, dizem Mauro Capelletti no exterior e Marco Antônio Muscara no Brasil. É um terceiro gênero, não tão abstrato quanto o ato legislativo, não tão concreto quanto o ato jurisdicional. Não tão abstrato quanto o ato legislativo, porque em relação a ele eu posso ter legislação sem ter caso concreto, e aqui eu pressuponho um caso reiterado para obter esse efeito vinculante, não tão concreto quanto o ato jurisdicional, porque em relação à jurisdição, em regra, o efeito é interpartes, e aqui o efeito já nasce como efeito vinculante. A questão central é qual é a posição que o Brasil tem acerca disso. Pode haver controvérsia de doutrina. Agora, a legislação é clara sobre esse tema. No Brasil, não há dúvida. No direito brasileiro, súmula vinculante é um ato jurisdicional. Tanto é verdade que a lei que regula o tema, a lei número 11417, o define com processo objetivo similar ao das ações diretas de controle de constitucionalidade. É muito similar, por exemplo, ao processo objetivo da ADI, da ADC, da DPF, que tem jurisdição envolvida. Ora, se aqui o processo é objetivo, claramente então a jurisdição convencional, que deflagra processo objetivo. Então esse ato é jurisdicional. Pode haver, repito, em doutrina controvérsia. Na legislação, a meu sentido, não há nenhuma. Esse ato é da jurisdição. Segue-se aqui a linha que pertence a Luiz Carlos Alcoforado. Esse ato é jurisdicional, é similar, portanto, aos acordos que o STF produz. Nesse ponto, o último detalhe é o seguinte: o ato é jurisdicional, esse processo é objetivo, similar, mas não igual àquele visto nas ações diretas, com destaque para a ação de inconstitucionalidade, para a ação de constitucionalidade e para a ADPF. Só tem um detalhe: não é um processo objetivo clássico, não é um processo objetivo puro, não é um processo objetivo, na verdade, na concepção da palavra entendido. Porque esse processo objetivo, embora seja processo objetivo, tem duas características peculiares dele. Eu poderia citar de novo a lei sobre o tema, que é a lei 11417, uma característica do artigo 2º, ou do artigo 6º dela, que são características próprias desse processo objetivo aqui, exclusivo dele. Quais seriam? Primeiro, o artigo 2º. O artigo 2º fala produção sumular ex officio, ou produção sumular de ofício. Pode ser, então, alguém requeira a produção de uma súmula vinculante, via de regra, quem tem legitimação ativa para a ADI, e além disso há 3 inserções feitas por lei, ou que o próprio STF de ofício produza a simulação vinculante. Não há processo objetivo de ofício instaurado. Qualquer ação direta, legitimado ativo deflagra via demanda. Súmula vinculante não. Pode ser que o próprio STF de ofício produza. Então esse processo é objetivo, mas tem essa característica peculiar. É admissível produção sumular ex officio. É admissível, então, que o próprio STF de ofício produza a simulação vinculante. Outra característica própria é o artigo 6º. Lá se proíbe que o Supremo Tribunal Federal suspenda processos enquanto houver discussão sobre súmula vinculante. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma proposta no STF de uma súmula sobre um tema qualquer, e o juízo tem um processo sobre aquele tema. Não pode suspender o processo, aguardando que o STF defina, para depois amoldar a decisão dele à súmula, julga a questão. Portanto, a lei proíbe tutela de urgência. As ações diretas têm essa tutela. Eu vou discutir em relação às ações diretas que tipo de tutela é. Por exemplo, na ação de inconstitucionalidade, tutela é antecipada. Na ação de constitucionalidade, tutela é cautelar. Mas há tutela de urgência. Eu posso ter diferenciação em relação ao fim buscado e à concepção dela, mas ela existe. Aqui não. A lei proíbe, na verdade, que haja tutela de urgência. Portanto, esse ato é jurisdicional, esse processo é objetivo, similar ao processo objetivo das ações diretas de controle de constitucionalidade, mas não igual, porque há duas diferenças. No artigo 9º, a produção sumular ex officio, é impossível se falar disso quando se fala de ação direta, pressupõe essa iniciativa de quem tem a legitimação ativa. No artigo 6º, proíbe-se tutela de urgência para impedir que o juiz do tribunal julgue aquela questão. Ele vai ter que julgar. Nas ações diretas, há tutela de urgência. Eu vou discutir para que serve, o que é, mas ela de fato existe. Portanto, para fechar a questão ligada a como esse poder pode funcionar, cuidado com o tema vinculado à súmula vinculante e as questões especialmente em relação à sua fundamentação, definições e natureza jurídica. Para que nós possamos então encerrar o nosso conto de hoje, falta uma questão que seria aspecto protetivo, proteções dadas aos juízes, desembargadores e ministros. De acordo com nossa Constituição, nós temos 3 proteções a eles dadas: a vitaliciedade, a inamovibilidade e subsídios irredutíveis. Quero passar então em revista a cada uma delas, com 2 considerações em relação a cada uma delas.
Primeira garantia chama-se vitaliciedade. Vitaliciedade quer dizer duas coisas. Primeiro, que o cargo de magistrado é um cargo vitalício. Não é um cargo efetivo, muito menos um cargo em comissão. O que é cargo vitalício? Cargo vitalício é o cargo que confere o maior grau possível de segurança ao seu titular. Repito, o cargo confere o maior grau possível de segurança ao titular dele. E esse cargo que dá o maior grau possível de segurança se restringe hoje no Brasil a 3 carreiras. Na ordem que a Constituição trata: Tribunal de Contas, Magistratura e Ministério Público. Tribunal de Contas, no artigo 7.3, parágrafo 3º, até porque manda aplicar o TCU, normas aplicáveis, o STJ, que tem esse tipo de cargo. Então, Tribunal de Contas. E depois o artigo 7.5 estende o Tribunal de Contas da União para o Tribunal de Contas do Estado ou se houver do município. Falo de São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, magistratura, juízes, desembargadores e ministros. Falo do artigo 9.5 da Constituição, que aborda justamente essa garantia, vitaliciedade. Depois, Ministério Público fala do artigo 128, parágrafo 5º, que confere a seus membros também vitaliciedade. Então, primeiro, cargo de magistrado é cargo vitalício. Cargo vitalício é o cargo que confere o maior grau possível de segurança ao titular dele. Esse cargo confere o maior grau possível de segurança se restringe a Tribunal de Contas, Magistratura e Ministério Público. É natural pensar que o cargo fosse vitalício, até porque para aqui o poder desempenha a soberania do Estado. Natural pensar então que se confira esse cargo o maior grau possível de segurança que a Constituição possa lhe dar. É então o cargo vitalício. Isso me leva então a outra consideração. O que eu disse é muito teórico. Cargo que dá ao seu titular o maior grau possível de segurança. Segurança maior grau possível, dada então a Tribunal de Contas, Magistratura e Ministério Público. A pergunta é, na prática, o que quer dizer esse grau maior possível de segurança? Na prática, o que quer dizer isso? Maior grau possível de segurança conferida ao seu titular. Quer dizer o seguinte, uma vez adquirida a vitaliciedade, pelo desempenho efetivo do cargo durante 2 anos, então aqui o estágio dura 2 anos, esse cargo só será perdido em uma situação, qual seja, decisão judicial transitada em julgado. Isso quer dizer, no fundo, vitaliciedade. Uma vez adquirida a vitaliciedade, pelo desempenho efetivo do cargo durante 2 anos, então aqui é estágio probatório de 2 anos, que é bienal, só se perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Aqui 2 considerações finais, uma ligada a prazo, outra ligada à decisão. Em relação ao prazo, quando eu falo prazo 2 anos, estou pressupondo um concurso público, que é a regra. Ou seja, o candidato foi aprovado, nomeado, empossado, exercitou o cargo, 2 anos depois adquiriu vitaliciedade. Agora, é bom lembrar que no Ministério Público todo cargo é concursado. Na magistratura, alguns cargos são, outros não. No Tribunal de Contas, nenhum cargo é concursado para membro. Então aqui, quando eu falo de magistratura, eu falo de juízes que são concursados, outros juízes, desembargadores e ministros que não são. Então aqui é bom lembrar o seguinte, se houver um concurso público, que é a regra de acesso ao próprio serviço público a estágio de 2 anos. Agora, se não houver concurso público, pode haver, por exemplo, quinto constitucional, tribunais superiores até do próprio STF, dispensa esse prazo. A aquisição vai ser automática. Basta nomeação e posse. Na posse, com subsequente exercício, automaticamente adquire-se essa vitaliciedade. Então, primeira consideração, eu falei de prazo, pressupondo que haja concurso público. Se não houver concurso, não há por que se falar de prazo. A aquisição vai ser automática. Basta nomeação, posse e subsequente exercício para que de modo automático adquira-se essa garantia. Se seguirmos a regra, concurso público pressupõe estágio e é bienal. Outra consideração seria a seguinte, que decisão é essa que vai ensejar a perda do cargo? Eu falei decisão judicial transitada em julgado. Só que não basta decisão colegiada, como algumas vezes nossa legislação admite. Por exemplo, lei da inelegibilidade, com a redação que lhe deu a lei de ficha limpa, diz que lá pode ser feita a sanção da inelegibilidade com decisão colegiada, não transitada julgado. Não é o caso aqui. Se fala decisão judicial transitada julgado. Então a Constituição é muito clara. Decisão é judicial, não é administrativa, e é transitada julgado, não é transitória, é definitiva. É clara a menção na Constituição. Agora, a pergunta feita é: que decisão é essa? Pode ser a penal, que aplica como sanção acessória a perda do cargo, ou tem que ser civil específica para isso? E a LOMAN é muito clara sobre o tema. De acordo com a LOMAN, a sentença é civil, em ação própria. Chama-se ação de decretação de perda de cargo. Então será proposta uma ação para decretar a perda do cargo do juiz, desembargador, ministro já vitaliciado. É uma ação civil específica. Não se aplica aqui o Código Penal, artigo 92, no qual, quando se fala de efeitos acessórios da condenação criminal à perda do cargo. Essa perda do cargo se aplica ao cargo efetivo ou cargo em comissão, não também ao cargo vitalício. Considerações que eu posso fazer aqui. Primeiro, há uma razão técnica para isso. Depois, há uma razão prática para isso. Razão técnica, permitir que haja contraditório específico sobre isso. Até porque na ação penal contraditória se limitou à infração penal.
autoria e materialidade. Não se deu contraditório em relação à perda do cargo. Então, que se instaura o contraditório específico sobre essa questão. Depois, o aspecto prático. Nem sempre uma infração penal torna o magistrado indigno para o desempenho da judicância. Pode ser que eu tenha infração penal diferente da outra. E cabe ao autor da ação aquilatar isso aqui. Uma coisa é crime culposo no trânsito, alguns crimes. Outra coisa é corrupção ativa e passiva. Eu tenho crimes, então, que tornam o culpado indigno para o cargo, outros não tornam por si só. Portanto, deve ser feita essa aferição da gravidade do crime, da intensidade do dolo, da consequência para a sociedade, para justificar ou não a perda do cargo. Então, depende de uma ação civil específica, ação que decreta a perda do cargo, para garantir que em relação a ele haja de modo específico contraditório e levar em consideração que certos crimes não justificam por si só a perda do cargo, de acordo com as características que eu disse agora: intensidade do dolo, comportamento do autor, consequência para a sociedade, etc. Considerações finais. O que eu disse não é unânime, nem em doutrina, nem em jurisprudência. Em doutrina, por exemplo, Emerson Garcia sustenta que seria possível decisão criminal, justificando a perda do cargo. Emerson Garcia tem posição divergente aqui. Diz esse grande autor: decisão criminal por si só justifica a perda do cargo. Não é necessário, então, uma ação civil específica. É a posição hoje minoritária, mas existe. Emerson Garcia. Então ele entende, ao contrário do que eu afirmei, que o Código Penal, no artigo 9.2, se aplica também ao cargo vitalício. Sem que eu possa discriminar que tipo de cargo se trate. Qualquer cargo público, até vitalício, submete-se à norma do Código Penal, artigo 92. Também lembrar que na jurisprudência o STJ tem acordos dizendo que na ação de improbidade administrativa é possível a perda do cargo. Então, se houver uma ação por ato doloso de improbidade administrativa, na sentença ou no acórdão da ação, será admissível essa perda do cargo de magistrado, dispensando com isso uma ação específica. Então, tem aqui algumas nuances. Em doutrina, Emerson Garcia admite decisão criminal, portanto, aplica-se a hipótese do Código Penal, artigo 92. Na jurisprudência, o STJ tem acordos admitindo que na ação de improbidade administrativa decrete a perda do cargo. Portanto, alguns detalhes importantes ligados à vitaliciedade. Depois, outra garantia chama-se inamovibilidade. O que é inamovibilidade? Quer dizer o seguinte: no Poder Judiciário, remoção em regra é voluntária. Remoção não pode ser, a princípio, compulsória. Aqui também duas considerações se fazem importantes. Primeiro, o que é remoção? Remoção é mudança do agente, de um órgão público para o outro. Remover-se é mudar. Então, é mudança do agente, de um órgão público para o outro. Isso é remoção. Remoção pode ser voluntária ou compulsória. E se for voluntária, ainda subdivide-se em remoção voluntária unilateral ou a pedido, ou bilateral ou por permuta. Então, remoção, mudança do agente, de um órgão público para o outro. Ela pode ser voluntária ou compulsória. Se for voluntária, pressupõe vontade ou vontades, singular ou plural, uma ou duas. Se compulsória, é uma sanção administrativa. Não pressupõe, portanto, vontade. É uma sanção aplicada por conta de uma infração disciplinar. Aliás, infração de média intensidade. Não é tão branda quanto censura, nem tão drástica quanto demissão. É intermediária, remoção compulsória. Então, não pressupõe vontade, nem vontades, e sim uma sanção aplicada por conta de uma infração administrativa. Se a remoção for voluntária, ela pode ser unilateral ou a pedido, ou bilateral ou por permuta. Depende de quantas vontades estão em jogo. À vontade ou a vontades. Agora, quantas estão em jogo? Se ela for unilateral ou a pedido, une uma, lateral parte, uma parte, a pedido de alguém, há uma só vontade. Então, por exemplo, está vago o juízo X. Abre-se concurso interno. Fixa-se um critério, antiguidade ou merecimento. Vence o juiz Y, que se remove para o juízo X. Houve uma só vontade, de Y. A remoção voluntária a pedido ou unilateral. Remoção voluntária bilateral, ou por, no caso, por eventual permuta, há duas vontades. Bilateral, duas partes, permuta quer dizer troca. Então, ao juízo X, ao juízo Y. Y quer ir para X, X quer ir para Y. A troca entre eles, a permuta. Há duas vontades, então. A legislação permite isso aqui. Claro, impõe algumas condições, dentre as quais ser pública, até para permitir que haja impugnação, se for o caso, por interessado, mas é uma remoção na qual duas vontades estão em jogo. Então, a primeira consideração que fiz: no Poder Judiciário, remoção, a princípio, é voluntária, por uma vontade ou por duas. A princípio, em regra, não seria compulsória. Surge aqui a primeira questão: é admissível que haja no próprio Judiciário remoção compulsória? E se houver, quando ocorreria essa remoção compulsória? Seria admissível que fosse remoção compulsória ou não? Outra questão importante também é saber se essa garantia se estende ao substituto ou se ela se restringe ao titular.
Vamos então às questões. Primeira questão. É admissível, de modo extraordinário, remoção compulsória? É. Tanto é que eu falei a princípio, em regra, porque por exceção seria até admissível que isso acontecesse. Agora, para isso acontecer, eu tenho que dar satisfação cumulativa a uma condição material e 3 condições formais. Satisfeitas as 4 condições, um material, 3 formais, seria possível então essa remoção compulsória. Condição material inafastável, existir interesse público. Interesse público é a condição sine qua non para que eu comece a cogitar da possibilidade da remoção compulsória. Então, existir interesse público. Ter interesse público justifique essa remoção compulsória. E 3 outras condições formais. Quais são? Primeira, órgão colegiado. Não pode ser decisão monocrática, por exemplo, do TJ, do seu presidente. Tem que ser órgão colegiado. Ou o tribunal, ou até o CNJ. Mas decisão colegiada sempre, nunca monocrática. Depois, com ampla defesa e contraditório. Ampla defesa, conheceu o fato que ele é imputado, contraditório, defendeu-se dele. Com autodefesa e defesa técnica. Então, ampla defesa e contraditório. E terceira, maioria de votos absoluta. Não pode ser maioria de votos simples, tem que ser qualificado, não pode ser relativa. Se houver interesse público, se houver decisão colegiada, se houver ampla defesa e contraditório, se houver maioria de votos absoluta, remoção compulsória pode ser feita. Ela é exceção, ela não é a regra, mas ela existe. Então, remoção compulsória pode ser vislumbrada. E uma outra consideração, essa garantia se restringe ao titular ou se estende ao substituto. Exemplo, digamos que eu tenha um concurso público para a magistratura. É um juiz substituto, na comarca X, na seção judiciária X. Digamos que o tribunal o remova para a comarca Y, sem que ele tenha sequer ciência disso. A pergunta é, essa garantia está violada ou não? Ou, para que haja remoção, tem que primeiro pedir consentimento dele, para depois aí sim materializar essa remoção para a comarca Y. Qual foi a posição que o STF tomou? O STF entende que essa garantia se estende também ao substituto. E qualquer remoção feita em relação ao substituto, mesmo sendo ele substituto, sem seu consentimento, pode ser inválida, por violar essa garantia. O argumento é a Constituição diz que são garantias dadas aos juízes, não aos juízes titulares. São garantias da magistratura, não de certos magistrados. Então se estende também ao substituto. Se for um titular, ele se remove de modo voluntário, ou até compulsório. Se for substituto também, se remove, às vezes, a própria administração do tribunal remove do local Y para o local X. Se for do Estado, eu falo comarca, federal, eu falo circunscrição judiciária. Mas fato é que eu posso removê-lo de um local para outro, desde que ele consinta. Ele tenha conhecimento, consinta naquilo, de modo expresso admita essa remoção. Se não for tomada essa formalidade, pode-se anular, inclusive, esse ato. E pode levar a questão ao Supremo dizendo que ele próprio entende que a garantia assistente também é o substituto. Então, em relação a essa garantia, é importante dizer isso. Ela quer dizer que a remoção, a princípio, é voluntária, a princípio não é compulsória. Admite, no entanto, remoção compulsória se houver interesse público, decisão colegiada, contraditório, ampla defesa e maioria de votos absoluta. E se estende a garantia também ao substituto. E a remoção do substituto, sem seu conhecimento e consentimento, pode ser, inclusive, judicialmente invalidada. Porque o STF entende que a garantia se aplica aos magistrados, não só aos titulares. E a norma da Constituição é genérica, não é específica. Última garantia, a um subsídio irredutível. Então aqui é importante lembrar o que é subsídio, o que quer dizer a sua irredutibilidade. Subsídio é um conceito que a Constituição traz no artigo, e é bom citar, 39, parágrafo 4º, na forma que lhe deu a emenda constitucional 19 de 98, pela grande reforma administrativa dessa Constituição, somado ao artigo 37, parágrafo 11, na forma que lhe deu a emenda constitucional 47 de 2005. A primeira norma diz que subsídio é modalidade de retribuição pecuniária fixada em parcela única. E se fala vedado acréscimo em qualquer outra espécie remuneratória. O conceito é esse, espécie de retribuição pecuniária fixada em parcela única. Vedado o acréscimo em qualquer outra espécie remuneratória, ou seja, é uma só parcela. Se é uma só parcela, não se soma nada a ela. Parcela fixada em valor único. Proibida, vedado qualquer tipo de acréscimo em relação a essa modalidade de retribuição pecuniária. Isso gerou ao longo do tempo algumas situações iníquas. Existiam servidores públicos em situações desiguais, recebendo um valor igual, porque não poderia haver acréscimo. Então abriu-se depois uma certa válvula de escape pela outra norma. Porque se fala hoje o seguinte, a outra norma prevê, seria a modalidade de retribuição pecuniária fixada em parcela única, vedado acréscimo em qualquer outra espécie remuneratória, vírgula, ressalvadas as de natureza indenizatória. Se houver indenização, ela pode somar ao subsídio. Vou até mais longe. Não só a indenização admite soma dela ao subsídio, como admite até que ela ultrapasse o teto do Serviço Público Federal, que é o subsídio mensal, uma espécie de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Hoje, o conceito é esse. É retribuição pecuniária, retribuição é contraprestação pecuniária em dinheiro, fixada em parcela única. Se a parcela única não soma nada a ela, então vedado o acréscimo de espécie remuneratória, salvo se houver indenização. A questão aqui é saber se naquele caso há ou não indenização. Se houver configuração da indenização, aí sim se soma ao subsídio e até ultrapassando o teto, que para o serviço público da União, aí se aplica a norma da Constituição no artigo 37, inciso 11, o subsídio mensal em espécie ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, é bom lembrar que o subsídio é próprio dos agentes políticos. E a Constituição fala nisso em 5 passagens. É bom lembrar aqui o artigo 73, parágrafo 3º, que eu já mencionei, o artigo 95, que eu já mencionei, o artigo 128, parágrafo 5º, que eu já mencionei, o artigo 135, que eu já mencionei, e o artigo agora 39, parágrafo 4, que eu já mencionei. Próprio dos agentes políticos. Vejam, 39, parágrafo 4, fala em membros do Poder Legislativo e chefes do Poder Executivo. São agentes eleitos por mandato, são agentes políticos, evidentemente. Tem subsídio. 73 fala Tribunal de Contas. Na versão ampliativa de agentes políticos, são agentes políticos, até porque exerce soberania do Estado. Depois, o artigo 95 fala magistrados, são agentes políticos, na versão também ampliativa do conceito. O artigo 128, parágrafo 5º, fala de Ministério Público, são também agentes políticos, na versão ampliativa do conceito. Por fim, o artigo 135, lido hoje conforme a Constituição, faria menção a advogados públicos e defensores públicos, também são agentes políticos, conforme a versão ampliativa do conceito. Agora, cuidado pelo seguinte, subsídio é próprio, é adequado, é inerente aos agentes políticos, mas não é exclusivo deles. Porque existe uma exceção à regra, não é o caso aqui, mas tem. A exceção é o artigo 144, parágrafo 9º, servidor policial. Servidor policial tem subsídio, não é agente político para nenhuma versão, restritiva nem ampliativa, e tem subsídio. Então, a primeira consideração, magistrado é agente político, tanto é que recebe subsídio, que é próprio dos agentes políticos, embora não venha a ser exclusivo, porque o artigo 144, parágrafo 9º, não estende ao servidor policial. E por fim, se fala que o subsídio é irredutível. E aqui é interessante lembrar o seguinte, em doutrina, por tradição, se fala que isso impõe ao Estado uma obrigação de não fazer, não reduzir o valor nominal. Se o valor é X, não pode passar a ser X menos Y. A meu ver, isso impõe ao Estado dupla obrigação. Obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Não fazer, não reduzir o valor nominal. E fazer, manter o valor real. A meu ver, essa garantia impõe ao Estado o dever de reajustar subsídio para manter o valor real. A meu ver, é tão contraditório com a ideia dessa garantia o fato de diminuir o valor nominal ou o fato de mantê-lo corrido por inflação, reduzindo, portanto, esse valor real ao longo do tempo. Então, a meu sentir, há duas obrigações impostas do Estado, de não fazer e de fazer. Não fazer, não reduza o valor nominal, que é imediata. E fazer, conceda reajuste para manter no futuro, portanto, de lei diferenda, esse valor real. Última consideração final. O STF entende que essa garantia não se aplica à tributação. Portanto, é possível que haja criação de tributo novo ou majoração de alíquota de tributo já existente que reduza o subsídio líquido do magistrado. Isso não viola essa garantia. E dá a seguinte explicação, porque não é algo restrito ao magistrado, mas que alcança todo contribuinte, que aqui seria o magistrado. Por não ser algo específico ligado à magistratura, seria admissível isso. Então, por exemplo, hoje é muito comum contribuições previdenciárias, que são tributos, e aumentos delas. Isso reduz o valor líquido do subsídio do magistrado. Diz o STF, isso aqui não viola essa garantia, porque não é algo imposto ao magistrado, é algo imposto ao contribuinte, que nesse caso é o magistrado. Desde que venha a ser um aumento, uma criação tributária genérica, não específica, ela, na verdade, não vulnera essa garantia. Portanto, senhoras e senhores, terminamos aqui nosso encontro de hoje. Falamos tudo em relação ao judiciário em mais ou menos 1h30. Discutimos sua estrutura, justiças, tribunais, superposição e até o órgão judiciário que não é jurisdicional. Depois, como o poder pode funcionar. Levamos em consideração, então, que o processo hoje é claramente influenciado pela jurisprudência, que é uma filtragem no acesso ao Supremo Tribunal Federal. Por isso, observamos, primeiro, repercussão geral e depois, súmula vinculante, por fim, garantias dadas a seus membros. São juízes vitalícios, são juízes inamovíveis e são juízes que percebem o subsídio, que seriam irredutíveis. Quero agradecer muito a vocês, muito obrigado, até o próximo encontro. Se houver alguma dúvida, elogio, sugestão, crítica, as redes sociais minhas estão abertas. Twitter, Facebook, Instagram, são convidados VIPs. Por favor, curtam, compartilhem. Muito obrigado, até a próxima então, um excelente curso. Valeu.